Salve, Vitor, todos os nossos cameramentos do estúdio dançando. Essa música tocou muito no meu casamento. E aí, Flavítio, tudo bem? Eu lembro. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. É sexta-feira, hoje é dia da pizza. Vai ter pizza na casa do Fifi, do Fini, que ele quer que agora chame ele de Fifi a partir de hoje. Fifi? Ah, não sei por quê. Porque ele falou que chamaram a Lelê de Lelê, a Letícia, e ele quer que chame ele de Fifi. Entendi. Então tem pizza na casa do Fifi e hoje tem pizza na minha casa também. E o Gazeta Esportiva hoje vai falar muito da vitória do Brasil contra a Gana. O também vai ter pizza hoje, ele me convidou. Ah, sempre. Ele não te convidou, não? Não, hoje não, eu tenho 6 de outubro a pizza, que eu já Está tô... fechado. Está Vamos fechado. lá na Pizza Solidária da Cruzeiro. Isso mesmo, a gente vai anunciar aqui durante a semana. E olha, então vamos falar também da preparação do Corinthians, né, para a sequência do Brasileirão. O São Paulo também deve ter casa cheia no domingo no Morumbi. Esse jogão vai ter tudo sobre esse jogo no Mesa Redonda. O Garrafa vem daqui a pouquinho falar disso aqui no Gazeta Esportiva. No Palmeiras vocês vão ver o Abel Ferreira chorando, gente. Mas ele chorou, vocês vão entender por quê. Sim, vocês ouviram bem, tá? O treinador do Verdão foi homenageado. Ah, já tô contando o que aconteceu, né? Gente, mas ele chorou num grau. A gente vai ver as lágrimas escorrendo aqui do coração quente. Já o Santos está tentando contratar um técnico de renome mundial. Será que vai dar? Gente, o programa tá imperdível. É sexta-feira. Vem com a gente depois dessas dicas. Você mais ver minha vida. Ó, gente, estamos de volta, galera, e nós vamos direto para a nossa enquete do dia. O São Paulo deve escalar os titulares na partida contra o Avaí? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. O que você acha, Flávio Prado, sim ou não? Boa noite, com certeza sim, com certeza sim. Primeiro, o São Paulo não pode se dar o luxo de achar que o Campeonato Brasileiro ele já está numa posição confortável, não está. Ele pode precisar dessa vitória para até se classificar para o eventual Campeonato Internacional, caso perca do Independente Del Valle, e também um treino para o jogo com o Independente Del Valle. O São Paulo teve uma semana tranquila, vai ter de novo, tem que testar o time. Eu acho que esse jogo tem que jogar. E o que você acha, Chicão? Ah, tô com o Flávio, não tem cabimento você poupar jogadores com uma semana de descanso antes e uma semana de descanso depois. É bom para ter um ritmo de jogo, né? Um tem jogo que de 1 hora e Um meia. voo de 1 hora e meia. Um voo de 1 hora e meia. Né? Quer Não dizer, é longe, não vai jogar longe, na não é China. nada. E o São Paulo tem a obrigação de ganhar. Tem a obrigação de ganhar, inclusive, né? Vai jogar no seu estádio, deve ter lá 45 mil pessoas de novo. Enfim, você vai saber tudo a respeito desse jogo, porque o jogo vai começar tarde e vai acabar durante o Mesa Redonda. 10 da noite acaba. 10 da noite. Então a gente vai estar lá. Vai ser a única emissora que vai dar tudo para você, emissora aberta, né? Tudo para você direitinho. Certo, Michele? É isso aí. 10 da noite, tudo aqui no Mesa Redonda. A gente já começa mostrando os gols, provavelmente, que vão acontecer nesse jogo aí. E depois a gente mostra a zona mista, os jogadores falando, tudo aqui ao vivo. Só para esquentar, nós vamos mostrar o Hendrick e tal. Ih, antes tem Hendrick aqui no Gazeta Hendrick contra o Corinthians. Vamos ver. Hoje olha se ele é bom mesmo ou é conversa fiada. Reunião de pauta ferveu. Chico e o Garrafa já brigaram. Olha, a seleção não decepcionou. Em amistoso disputado na França hoje, o Brasil derrotou o Gana 3-0. E ó, o Gana tá na Copa, hein? A equipe comandada pelo técnico Tite abriu o placar aos 9 minutos de jogo com Marquinhos. E o Brasil seguiu no ataque. Aos 27, Richarlison marcou o segundo. Antes do intervalo, ainda deu tempo do mesmo centroavante fazer mais um. Vocês gostaram da atuação do Brasil? Gostei muito no primeiro tempo. Segundo tempo, o Brasil tirou um pouco o pé. Você vê que o foco diminuiu, né? Mas nós tivemos algumas coisas assim, bem legais. Tipo, o Brasil marcando a saída de bola de Gana com 7, 8 jogadores. Quando o Gana passava, que era muito raro, lá atrás o time já estava posicionado também com muita gente. O Paquetá, de segundo volante, foi muito bem mesmo. Foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Neymar jogando de meia, dando toque de primeira, resolvendo. Um pouquinho abaixo hoje o Rafinha, né? Ele pode jogar mais que isso, mas no todo foi uma vitória tranquila. Segundo tempo deu uma relaxada e tal, mas entendi que foi realmente um bom treino para a seleção brasileira e uma vitória bem tranquila, bem sossegada. Você falou das virtudes, eu vou falar dos defeitos. Começou o jogo, o Rafinha perdeu 2 gols feitos, de cara, assim, de imediato, os primeiros 3, 4 minutos de jogo. Aí ele se intimidou um pouco. Depois, 2 coisas que eu não gostei. Primeiro, o Casemiro, que é o capitão do time, o cara experiente, acabou querendo arrumar uma briga
com o Zé Mané lá de Gana. Quer dizer, não é preciso fazer isso. Tem que entender que os caras não estavam perdendo 3-0, estavam levando um baita de um baile, essa é a grande verdade, e os caras começaram a pegar o Neymar sem bola, começaram a fazer uma série de coisas. No segundo tempo, o Neymar não aguentou de tanto depois. Porque é o seguinte, os caras não pegam o Neymar na jogada principal. Eles pegam o Neymar fora das câmeras. Fora do foco ali, né? Quando a bola está na defesa, vai um cara lá e chuta o Neymar por trás. Essa é a tática que eles estão usando. E vai ser assim na Copa. Por isso mesmo que o Tite não tirou o Neymar de campo. O Neymar se acostumar com isso. E olha que o Neymar não está jogando nem de atacante. Mesmo assim, o Neymar devolveu uma agressão, levou o cartão amarelo, não gostei. Eu acho que tanto o Neymar quanto o Casemiro tem que ter uma conduta mais amena, mais tranquila, não aceitar provocação, porque vai ter provocação sim do começo ao fim da Copa. Isso aí você pode esquecer. Porque do jeito que o Brasil está jogando, sabe, com toque de bola de primeira, fez 3-0 e parou, quer dizer, de tanta porrada que estava levando, essa é a grande verdade. Foi por isso que parou também, né? Então, isso é um detalhe que eu não gostei e o Tite deve conversar a respeito com esses meninos aí. Agora, o futebol foi brilhante, né? E no segundo tempo, Flávio, no finalzinho, entrou o Antony, né? E o Antony, Ave Maria, mas como está jogando esse menino, cara? Está jogando demais. Para quem resmungou que não entrou o Pedro, não cabia a entrada do Pedro. Não. O Pedro vai ser usado especificamente para quando a situação estiver ruim, ele bota o jogador para cruzar a bola na área e tentar fazer o gol de cabeça. Hoje nunca a situação esteve ruim, né? Não teve ruim nunca, né? Se bem que Gana colocou o time principal no segundo tempo, né? Entraram todos os grandes nomes de Gana. E, aliás, o pessoal está reclamando porque esses caras não disputaram eliminatória. Quem disputou a eliminatória foi o que Gana tinha lá na mão. E agora todos os jogadores que estavam jogando futebol europeu foram chamados. E o pessoal está dizendo que estão jogando os importados, não os genéricos. Muito bem. Olha, começamos o nosso giro de repórteres com o Alexandre Silvestre, que visitou um lugar diferente hoje. Ele foi na Câmara Municipal para acompanhar uma homenagem ao técnico Abel Ferreira. Boa noite, Silver. Explica pra gente como foi lá. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávio. Hoje é o Fifi que está aí na diretoria, né? Porque a Lelê está aqui do meu lado, né? Nossos diretor e diretora adjunta. Né? Que beleza. Ô Michele, estive lá no Palácio Anchieta e o Fini já pode ir ajeitando aí, porque antes do Abel ser agraciado com o título de cidadão paulistano, por honrar a camisa do Palmeiras, por defender os trabalhadores de São Paulo, o pessoal que trabalha na academia, a molecada da base, por fomentar o esporte, pelos títulos, por levar o futebol não só como um esporte, e sim também como uma alavanca social, como um instrumento de inclusão social, entre outras situações. O Abel recebeu esse título, mas antes dele formalmente discursar e ganhar o título de cidadão paulistano, eu tive chance de bater um papo bem rapidinho, eu e o meu colega da Rede TV, o Simões, ali na primeira fileira, a gente colou no Abel, ele interagiu conosco. Vamos dar uma olhadinha, Fini? Você imaginava receber uma homenagem dessa? Sinceramente, não. Mas é um orgulho muito grande, eu vou já falar. Tá aí, foi bem rapidinho, e aí depois a solenidade rolou com mais de 100 pessoas no Salão Nobre do Palácio Anchieta, e quando os políticos, os secretários, as pessoas envolvidas no processo começaram a falar do Abel e citaram a família do Abel, a distância dele para casa, Portugal, ele ficou muito emocionado mesmo, nunca viu o Abel chorar assim, nem depois de conquista de título ou em outras situações assim mais emotivas. O Abel ficou bem emocionado com tudo que falaram a respeito dele. O Salão Nobre estava cheio de palmeirenses, a galera cantando, parecia até a arquibancada do Allianz Parque. Aí ele recebeu o título de cidadão paulistano, as honrarias todas, e no final da solenidade, que durou mais ou menos 1 hora, o Abel pediu a palavra e de improviso disse o seguinte. Nós separamos alguns trechos desse depoimento do Abel. Vamos lá. Eu me sinto paulistano desde o primeiro dia que cheguei. A verdade é que aquilo que eu fui assistindo, não só pelos palmeirenses,
porque sei que a comunidade aqui é grande, mas em todos em geral, de outros clubes, sempre me respeitaram e acolheram de forma muito cordial, carinhosa e simpática. Falando de uma frase que está no brasão de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que diz que eu não sou conduzido, eu conduzo. Até esta frase é algo onde eu me revejo. E como eu cheguei aqui e disse que todos somos um, e ao contrário daquilo que alguns pensam, eu também já o disse muitas vezes, o Brasil é uma grande potência, não só pelo tamanho do seu país, mas pelo tamanho da criatividade que as suas gentes têm. E não me perguntem porquê. Eu, desde que cheguei, a minha esposa disse: o que é que eles estão aí a fazer, que tu gostas tanto daí como gostas daqui? E eu sempre lhe disse: porque aqui as pessoas sabem receber. E, portanto, muito obrigado a todos. É uma grande honra, é um grande orgulho poder receber este título de cidadão paulistano. Espero aprender com os meus erros e estar cada vez mais à altura de representar uma das maiores cidades do mundo. Eu não estou aqui só hoje como palmeirense ou como treinador de Palmeiras. Hoje sou mais um de vós. Hoje sinto-me um cidadão paulistano. Obrigado a todos. Estiveram presentes à solenidade na Câmara Municipal de São Paulo nesta tarde a esposa do Abel Ferreira, a Ana Xavier, e as duas filhinhas dele, numa tarde inesquecível para o técnico português que comanda o Palmeiras. Eu gostaria de voltar ainda nessa edição do Gazeta Esportiva, Michele, para falar um pouquinho do time que está sendo preparado pelo Abel para o jogo de quarta que vem no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, nessa busca aí do título do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, que é um acumulador de títulos dentro e fora de campo. E vamos falar também de Endrick, porque os europeus já cresceram o olho, não é de hoje, claro, mas agora é a vez do Barcelona tentar uma aproximação à joia palmeirense, que deve jogar, inclusive, a final do Sub-20, domingo de manhã, Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, querida. Valeu, Silver. Então depois o Fini vê se você volta aqui. Legal ele receber essa homenagem, não é? E já está tão acolhido, já está tão entrosado, é tão querido pela comunidade palmeirense, né? Eu achei também, achei legal, um prêmio justo. Ele é um trabalhador, veio lá de fora, está fazendo a vida dele aqui, está fazendo um trabalho competente, sério. Não teve nenhum tipo de escândalo, nada que fizesse com que o trabalho dele tivesse algum desmerecimento. Ganhador, tudo certo. Parabéns a ele e bem-vindo à comunidade paulistana, né? Acho que nós três somos paulistanos, né? Somos. Bem-vindo à nossa comunidade. Eu nasci na Lapa, por exemplo. Né? Eu na Penha. Você na Penha. A Michele também nasceu. Eu nasci no Morumbi. No Morumbi. Você é mais jovem, você nasceu em maternidade. Nasci em maternidade, mas depois eu fui para a Zona Leste, lá para Moca. Eu também nasci na maternidade da Lapa. Mas eu nasci em casa mesmo. Naquela época também. Você nasceu em casa? Na Penha? Na casa da minha avó. Olha que legal. Bom. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Foi justa a homenagem, sim. Eu só acho assim que a homenagem é justa, mas quiseram usar o Abel, né? Os políticos não tem jeito, né? O Abel é maior que todos eles juntos, né? Em termos de fama, em termos de conquista, está todo dia na mídia. Evidentemente que algum lá teve a ideia, vamos dar o título para ele, para a gente poder aparecer. Então, eles apareceram, o Abel tirou de letra, né? E é legal saber que ele é um cidadão paulistano hoje. É legal. Acrescenta alguma coisa isso na carreira dele? Não. Mas psicologicamente é importante, porque se a torcida já o recebeu bem, agora também vai receber mais ainda, né? Porque, embora ele não seja italiano, ele é um estrangeiro que está fazendo o nome dele, sim, aqui no Brasil. Parabéns para o Abel. Aliás, é o único técnico português, tirando o Jorge Jesus, que veio para o Brasil e deu certo, né? Porque, por enquanto, do Corinthians, estamos só de olho. Muito bem, agora a gente vai para o CCT da Barra Funda conversar com Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Como que está a preparação do tricolor?
praticamente encerrada. Boa noite, Michele. O São Paulo, é verdade, tem uma atividade ainda amanhã, né, antes do jogo contra o Avaí, mas o trabalho pronto mesmo, a montagem do time, aconteceu hoje com o técnico Rogério Ceni. Daquilo que a gente pôde apurar, o São Paulo, que vai se utilizar dessa partida contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro antes da decisão da Copa Sul-Americana, essa partida vai servir como um experimento. Então o Rogério Ceni vai levar a campo aquilo que ele tem de melhor, e dos titulares ele tem todos os jogadores à disposição. Os problemas do São Paulo para o jogo de domingo e, consequentemente, para o jogo da decisão da Copa Sul-Americana são os seguintes, né? Para amanhã o Ferrarese está com a seleção venezuelana, não pode estar à disposição, e aí existem jogadores no departamento médico. O Gabriel Neves foi vetado para o jogo de amanhã e dificilmente vai reunir condição de estar também na decisão da Copa Sul-Americana, e existem outros jogadores no departamento médico. Esses jogadores já estão fora do circuito da temporada. São eles o Arboleda, o Caio, o Moreira e o Nicão. São jogadores que não participam, com certeza, da finalíssima da Copa Sul-Americana. É bem verdade que ontem a gente trouxe a informação de que o Arboleda está se recuperando bem, mas para a Copa do Mundo, para a temporada, sequência de temporada pelo São Paulo, ele não joga mais. A prioridade é tentar colocar o jogador em condição de estar na Copa do Mundo, e, claro, ele mesmo sendo jogador da seleção equatoriana, seria um representante do São Paulo Futebol Clube na Copa do Mundo. O São Paulo é o 13º colocado em termos de Campeonato Brasileiro, ele está com 34 pontos, 6 a mais que o Avaí, que é o 17º colocado. O jogo de amanhã, de domingo, melhor dizendo, é um jogo extremamente importante para o São Paulo, não só como preparação do time para a Copa Sul-Americana, decisão do outro final de semana, do sábado da outra semana, contra o Independente Del Valle em Córdoba, mas é importante também pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo conquistou um ótimo resultado em Fortaleza no final de semana, vitória frente ao Ceará, e se vence o Avaí, ele se afasta bem da zona de rebaixamento e vai para a decisão com a cabeça tranquila. Vale ressaltar que hoje é aniversário de Caleri e também do presidente Júlio Casares. E todos eles querem que o presente venha no sábado da outra semana, quem sabe com o título da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho eu falo mais do jogo contra o Avaí aqui no Gazeta Esportiva. Michele. Obrigada, Garrafa. E aí, Flávio? Bom, primeiro, parabéns ao Júlio Casares, né? Eu sou amigo dele há muitos anos, não conheço o Caleri, mas parabéns também, não tem nenhum problema. Tá certo, a linha de conduta do Rogério é essa mesmo, tem que botar o time para jogar, tem que vencer o Avaí, ficar sossegado no Campeonato Brasileiro e partir com tranquilidade para Córdoba. O jogo de Córdoba é muito pau a pau, é muito equilibrado. O Vilmar Rodan foi escolhido como árbitro, e o São Paulo está torcendo nariz, eu não vejo motivo nenhum para isso. Acho que ele é um árbitro de bom nível, pode levar o jogo bem. São Paulo tem que jogar bola, vai ter que jogar futebol. Se jogar uma boa partida, tem chance de ganhar o jogo. Se jogar mal, o adversário tem nível também para ganhar o campeonato. É muito equilibrado. E tá certo, tem que colocar o que há de melhor realmente do time de São Paulo para esse jogo, porque é um ensaio geral final importante. Você vê que engraçado, o Júlio Casares está fazendo aniversário hoje, parabéns, Caleri também, e gozado que o Júlio Casares e o Caleri, eles podem ser campeões de novo. Já foram campeões paulistas, né, depois de um longo período aí que o São Paulo não ganhava nada, e agora pode ser campeões internacional, do torneio internacional. A Sul-Americana, mas a Sul-Americana é a segunda divisão, é a Série B da Sul-Americana. A Série A é a Libertadores. Ué, mas não importa, é um título e já está na próxima Libertadores também. Enfim, é um título super expressivo. Então, em uma semana, o Casares pode entrar para a história do São Paulo como o presidente que, depois de muito tempo, deu 2 títulos expressivos, né? Dentro dos seus limites para o clube. Isso é importante, porque aí, quem sabe, São Paulo recupere todo aquele carisma que tinha no comecinho dos anos Dentre de 1990. Todas as dificuldades, né? Todos os problemas financeiros, né? Olha só quem está na nossa redação de hoje é o Thiago Salazar. Ei, vida boa, né, Salazar? Acabou. Tá sentindo efeito do Guaraná, ô Salazar? Do Guaraná em pó que a gente tomou? Acabou o período de folga lá no Corinthians, né, Salazar? É isso aí, Michele. Acabou o período de folga lá no Corinthians. Eu tô vivão aqui com o Guaraná que você deu para mim. E vamos falar aqui do noticiário do Timão. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians voltou ontem
a trabalhar no CT Joaquim Grava depois de 3 dias de folga para todo o elenco. A galera foi viajar, outros ficaram com a família, enfim, acabou a mamata, todo mundo voltou para o CT ontem. Hoje também já teve treino. Corinthians que trabalha para jogar só na quarta-feira que vem contra o Atlético Goianiense, quando o time vai tentar voltar para o G4. Provavelmente ainda sem Rafael Ramos, sem Maicon e sem Júnior Moraes, ambos seguem ali em tratamento, cada um da sua lesão, enfim. E o Felipe Almeida, que é o principal auxiliar do Vitor Pereira, falou sobre toda essa preparação, de como que eles estão trabalhando esses 10 dias de intervalo entre uma partida e outra por causa da data FIFA. Vamos ouvir o Felipe Almeida. Não é normal termos um período tão grande de paragem neste campeonato e, portanto, entendemos que era importante agora dar 3 dias, de facto, para os jogadores estarem com a família, com os amigos. Isto era importante porque, para além da fadiga dita física, a questão mental também é muito importante para nós e, portanto, acho que foi bom para eles, para recuperar energias. Agora temos mais 6, 7 dias até o jogo contra o Atlético Goianiense e vamos ter aquilo que gostaríamos de ter mais vezes, que são semanas limpas, em que essencialmente vamos tentar corrigir coisas que não chega, como o Vitor já disse, não basta só com imagens, são muito importantes para eles irem aprendendo, mas nada como o treino, o trabalho de campo, e é isso que vamos aproveitar. Bom, é a chance do Corinthians aproveitar, principalmente porque os 2 próximos desafios são na Neoquímica Arena. O Corinthians é o melhor mandante do Brasileirão ao lado do Internacional. É a hora, então, do Vitor Pereira aproveitar todo esse intervalo, colocar time titular e tentar voltar para o G4. Enfim, daqui a pouquinho eu volto, Michele, que tem muita informação sobre bastidor. O presidente Túlio Monteiro Alves deu entrevista e a gente vai repercutir aqui. Salazar, brigadão. Diga, Ticão, começando com você, vai. Eu acho que o descanso foi válido, né? Porque mesmo o Corinthians vinha de um desgaste enorme para chegar na final da Copa do Brasil, era a equipe mais improvável de chegar, vamos falar a verdade, né? Todo mundo achava que ia dar Flamengo e Fluminense. Eu acho que até os promotores do evento queriam que desse Flamengo e Fluminense, para fazer uma festa carioca por completo, né? Mas não deu só Flamengo, então vai ser uma festa paulista versus carioca. Eu não sei se gostaram, porque já puseram esse segundo jogo no Maracanã. Mas foi sorteio, eu não sei. Eu estou sendo criticado nas redes sociais lá do Flamengo, porque eu disse aqui no Gazeta Esportiva, inclusive estão chamando a senhora de corintiana. Por quê? Eu não sei, eles acham que você defendeu o Corinthians. E estão dizendo... Pode chamar, fico muito orgulho. Esse rapaz aí não entende de futebol, ele é muito clubista. Eu sou clubista? Meu Deus do céu, todos os comentaristas do Rio são flamenguistas, a grande maioria. E aí ninguém 80%. Fala nada, né? É verdade. Até o Galvão Bueno foi visto no jogo Flamengo e Fluminense torcendo para o Flamengo. Meu Deus do céu, será que vocês não viram isso na internet? Eu vi. Mas meninos, eu vi. Então quer dizer que vocês vão parar de criticar a gente aqui de São Paulo, porque a gente tem que defender sim o time de São Paulo, porque vocês aí no Rio só defendem times do Rio. Só defendem times do Rio. E é nojento o que vocês fazem, porque vocês defendem sem assumir. Vocês não assumem que defendem o time do Rio. Vocês vão escamoteando, derrubando o adversário por baixo do pano. Isso é terrível, isso não se faz, isso aí é falta de ética da parte de vocês. Eu não, eu assumo, sou corintiano, defendo o Corinthians, quando o Corinthians tem razão. Nesse sorteio o Corinthians tem razão, por isso que eu defendi. Fala, Flávio. Bom, eu como defendo só time da Premier League, então eu tô fora disso. Defendo o Guardiola, então eu tô fora dessa parada aí. O Luxemburgo usava um termo que eu gostava muito, pijama treine. Tem hora que você precisa baixar a bola, parada, sossegado, relaxar com a família, ir numa boate, enfim. Cada um fazer aquilo que bem entender. Não antes da final, ninguém vai pra boate antes da final. Mas assim, 3 dias de folga, folga é folga, né? Você pode fazer o que você mas quiser. aí começa a dar aquela polêmica. Então, mas eu só quero dizer que não tem nenhum problema. Se o cara quiser ir, mas eu não estou dizendo para ir. Quer dizer, é uma folga pro cara, folga da cabeça e é legal, é importante. O Corinthians tem que tentar fazer pontos no campeonato, né? Somar pontos. Esse jogo do meio de semana é importante para isso, porque o favoritismo na Copa do Brasil é do Flamengo. Que não quer dizer que eu não possa dar Corinthians, mas o favoritismo é do Flamengo, então não adianta contar muito. Quantos por cento? Tipo 80? Eu acho, 80-20.
Mas o Corinthians, ele não pode contar com a Copa do Brasil. Fácil ele conseguir na competição normal a pontuação do que na Copa do Brasil, eu vejo o Flamengo como favorito. Quantos por cento? 70% para o Corinthians, 30% para o Flamengo. Que isso, Chicão? É minha opinião. É mesmo? Eu não posso dar a minha opinião? Mas é com o coração ou com a razão? Não, estou falando com a razão. Porque o Corinthians, quando chega numa final como essa, cresce demais. O problema é o português. Se o técnico português não atrapalhar, né, e deixar o Corinthians ser o Corinthians, né, como sempre é, na raça, na garra, na pegada, na força, e escalar o time correto, os melhores em campo, o Corinthians tem tudo para ganhar do Flamengo, sim, e ser campeão da Copa do Brasil. Por incrível que pareça. O Corinthians, quando chega desse jeito, chega bem, chega firme. Veja esse segundo jogo contra o Fluminense, como o Corinthians marcou o Fluminense. Tem que fazer isso contra o Flamengo, que é a saída que o Corinthians tem. 0x0 aqui, 0x0 lá, pênalti, paciência, vai ter que ser assim. Aí tem o Cássio. Mas tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Renato Augusto, tem o Gil, tem o Balbuena, tem uma gama de... Mas é duro o Flamengo não fazer gol, hein? E talvez o Maicon, né, que está voltando aí, que é titular absoluto, na minha opinião. Bom, os 3 grandes clubes da capital paulista estão na luta por títulos nessa reta final de temporada, legal, né? Você lembra quando que foi a última vez que o Trio de Ferro foi campeão no mesmo ano? A resposta tá na reportagem do Osmar Garrafa. Poxa, seria muito legal, né? Ter os 3 aí ganhando alguma coisa. Quem tá mais fácil para ganhar? Palmeiras. Palmeiras, né? Palmeiras está muito perto, é muito difícil o Palmeiras não ser campeão. O Corinthians, eu acho que ele entra como zebra. É o terceiro lugar, eu acho. E o São Paulo é pau a pau. Assim, para mim, o Del Valle e São Paulo é 50%, 50%. Para mim, o Corinthians é o primeiro para ganhar. O Palmeiras, se não ganhar, é porque é incompetente, porque tem tudo para ganhar. Impressionante, se não ganhar, já perdeu a Libertadores. Foi desclassificado da Copa do Brasil. Só resta o Campeonato Brasileiro. Senão vai ficar com o Paulistinha. Vai ficar feio. Que o Gagliotti, o ex-presidente, detestava. Ou, entre aspas, né? Paulistinha não tem valor. É o único título que o Palmeiras ganhou até agora, esse ano. O grande Palmeiras, né? Ganhou só isso. Então tem que ganhar o Campeonato Brasileiro. Calma, Chico, vai ganhar o Brasileiro. Eu não sei. Eu acho que vai. Eu não sou a mãe de Iná. É 80 e tantos por cento, já está garantido aí, 80 e tantos por cento. Não sei, mas tem 20% de possibilidade de não ganhar. E o São Paulo, para mim, já é campeão da Sul-Americana. Não precisa nem ter jogo. Atenção, pessoal, os times principais de Corinthians e Palmeiras não entram em campo no final de semana, mas os garotos das duas equipes têm decisão. Timão e Verdão. Novo contato com o Silvestre, porque tem muito mais Palmeiras por aqui. Silver, o que mais você tem do Verdão pra gente? Palmeiras Michele, que treinou hoje pela manhã, antes da solenidade, na qual o Abel Ferreira, nesta tarde, ganhou o título de cidadão paulistano. O jogo do Verdão é contra o Atlético Mineiro, quarta que vem no Mineirão. Palmeiras com 8 pontos de margem de segurança em relação ao segundo colocado, a caminho do título do Campeonato Brasileiro. Problemas à vista pro Abel, que além de tudo foi expulso contra o Santos e não vai poder comandar o time na beira do campo. Estão suspensos também Danilo, que foi expulso, Zé Rafael e Gabriel Menino, que tomaram o terceiro amarelo. Além do Rafael Veiga, que está machucado. Então, para montar o meio de campo, o Abel talvez utilize o Fabinho, que é jogador recém-subido da base. O Atuesta pode ganhar uma oportunidade para começar entre os titulares. E isso sem falar no Everton, goleiro que está com a seleção brasileira. O Brasil joga o próximo amistoso na terça, lá na Europa. E o jogo do Palmeiras é quarta-noite. Talvez não dê tempo dele reunir condições para entrar em campo, apesar de ser goleiro. E aí deve ser escalado o Lomba no gol. E o Gustavo Gomes, que também suspenso e convocado pela seleção do Paraguai, está fora desse jogo. Muito provavelmente Luan entrando na zaga junto com o Murilo, mas tem ainda também a possibilidade do Kusevich ser aproveitado e o Abel até, de repente, mudar um pouco o esquema tático do time por conta dessas ausências, principalmente falando em termos do setor do meio-campo. Agora vamos falar um pouquinho de Endrick, que fez 16 anos agora na metade da temporada, assinou o primeiro contrato dele, já foi para o banco de reservas na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas não jogou, cuja multa rescisória é de 60 milhões de euros, hoje aproximadamente 300 milhões de reais.
E além dos gigantes que já manifestaram interesse pelo Endrick, como o Real Madrid e outros times da Europa, chegou a vez do Barcelona crescer o olho para cima do garoto. O jornal Sport da Espanha deu de ontem para hoje essa notícia. Não há negociação, mas há uma aproximação, um início de namoro. O Barcelona entende que o Endrick, bobo Barcelona, né, se enquadra muito bem nas capacidades técnicas para se contratar um jogador aqui da América do Sul, só que ele vai ficar pelo menos 2 anos no Palmeiras, porque ele não pode jogar antes de completar 18 na Europa, Michele. É isso. Beleza, Silvestre, muito bom. Aproveitando para mandar um abraço para o Dárcio de Jaraguá, que é parente do nosso Fred, maquiador aqui da TV Gazeta e cabeleireiro. Fala, Flávio. 60 milhões de euros é a multa do Endrick? Ninguém vai pagar esse valor. No fim da história... Pelo que eu entendi, quando ele assinou esse contrato, a Leila Pereira disse que a partir de 18 anos, esse valor vai diminuir bem. Porque ela sabe que é inevitável a ida dele para a Europa e não vai também segurar o garoto, que é bobagem, não tem jeito. Chega uma hora que ele ganha um espaço que ele tem que ir para outros horizontes mesmo. Mas aí ele jogaria no Palmeiras 1 ano e meio, mais ou menos. Ele tem já quase 17, 1 ano e pouquinho. Acho que é razoável o menino rendendo para o Palmeiras tudo que pode, aí não vai vender por 60, que venda por 30 milhões de euros, é uma baita grana, não é? Então é por aí que a coisa vai caminhar e vamos torcer para o domingo ser um jogo bem bacana, bem legal. E um detalhe, muita gente não sabe, mas o Rodrigo Tabata é catariano. Ele pode, para efeito de futebol. Ele pode ser convocado para a seleção do Catar para a Copa do Mundo. Olha, que legal. E aí, Chicão, 60 milhões de euros, será que o Endrick vale tudo isso? Eu acho que não vale isso tudo, não. Bruno Tabata. Bruno Tabata. E outra coisa, eu não acho que vale tudo isso, e ele tem que primeiro ser titular do Palmeiras, né? Que nem titular do Palmeiras ele é. O Abel está poupando, vai escalar ele devagarinho, tá certo o Abel. Porque ele é um sucesso nas equipes de base. Mas o Lulinha também era. O Lulinha fez 300, mais de 300, quase 300 gols, ele teve aqui no Mesa. Ele disse que fez 200 e quase 290. Ele é o maior artilheiro da base desde que se faz computação. Nossa, quando ele subiu para o time principal, todo mundo achava que ele ia passar o Romário, né? Ia virar, era o novo Romário, e foi um fracasso. Ele mesmo contou aqui que ele não tinha cabeça para ser titular. E era o Corinthians também que precisava muito de agora dependia muito do Lulinha, né? Estava na segunda divisão. Né? Esse menino é diferente. O Palmeiras está numa situação boa, mas você tem razão. Tem que subir para o time de cima e provar lá no time de cima que tem condição sim de jogar na Europa. Como fez o Vinícius Júnior quando estava no Flamengo, quando fez o Antony quando estava no São Paulo. Né? Quando fizeram todos esses caras, o Paquetá, quando estava no Flamengo. Então eu acho que tem que provar. Tem que provar que é bom e que pode jogar na Europa. O Santos está tentando a contratação do técnico Marcelo Bielsa, viu? O Bielsa, o Celso Cardoso está animadíssimo. O presidente Andrés Rueda telefonou para o argentino para propor um acordo a partir de 2023. O Bielsa está sem clube desde fevereiro, quando deixou o Leeds United da Inglaterra. Agora as conversas com o Peixe ainda estão só no início. Se o treinador topar o contrato para o ano que vem, o interino Orlando Ribeiro ficaria à frente do time até o fim da temporada. Será que o louco Bielsa vem para cá? Isso aí eu vou ter que mudar para Santos, né? Morar lá com o Salazar, morar num quartinho lá do fundo. Vou ter que dar um jeito de subir em árvore. Para olhar. Você sabe que o Sampaoli, ele virou técnico vendo o Bielsa treinar, ele subia na árvore, que o Bielsa é chato, né? Ele não deixa ver treino e tal. E o Sampaoli subia... mas aqui tá tudo assim, a gente Pois ele subia na árvore para poder ver. Os meninos não subiam na árvore lá para ver o treino do Sampaoli? Então, eu vou fazer isso aí, falar com os meninos lá, porque o Bielsa é um dos maiores técnicos do mundo. Ele é um influenciador. O Guardiola o considera o maior técnico. E por que fala ele é louco? Ele é maluco, né? Ele fica pra lá, ele senta. O Abel tem muita coisa dele, muito jeito, ele se agacha e tal. Ele é inquieto e estuda futebol o tempo inteiro, tem um monte de fitas, de VT e vídeo, não sei o quê. Então ele é maluco. Agora, ele tem um detalhe, ele tem poucos títulos, mas ele é um influenciador impressionante. Os grandes técnicos do mundo vão falar com ele, fazem consulta, até o Guardiola. Quando o Leeds subiu, o Guardiola fala assim, o maior técnico do mundo vem agora para a Premier League. Ele é nome de rua em Leeds e nome de estádio lá em Rosário, onde tem o News Old Boys. Quer dizer, o cara é fora do padrão, embora com poucos títulos. Mas se ele vier para Santos, eu vou ser obrigado a subir na árvore. Mas será que é palpável, assim? Então, esse é o ponto. E se ele vai querer trabalhar no Brasil também, né? Precisa ver esse interesse dele. Seria legal, hein? O bom do Bielsa
o que o Flávio, tudo isso que o Flávio falou é verdade, mas o bom dele é que ele tem uma rede de olheiros na América Latina. Então, ele sabe buscar o reforço certo para o lugar certo. Ele é um montador de time. Tá. Então, se ele vier, certo, Flávio? Ele tem essa também, rede, né, de observação. Então, ele traz, o melhor sub-17 da Colômbia, vai lá e pega. O melhor sub-15 da Bolívia, ele vai lá e pega. E vai maturando o jogador. Ele deu uma palestra na CBF de chorar, né? Não, detalhes fantástico. assim, absurdos. Por isso que é louco, ele sabe tudo de tudo, é impressionante. Ele é fantástico nesse aspecto, ele é mesmo, não tem muitos títulos, mas é um treinador estudioso, é um treinador que gosta de revelações. Então, na minha opinião, faz assim com o Santos. Nossa, esse eu aceitarei como técnico da seleção brasileira fácil. Que eu sou meio chatinho. Não tenho nada contra técnicos estrangeiros. Já falei. Gostaria de ter dirigentes estrangeiros, hábitos estrangeiros, técnicos estrangeiros, mas tem que ser de bom nível. Esse, se vier para a seleção brasileira, uau, vai ser. Eu não adoraria. sei se na seleção brasileira daria certo, porque ele é muito mais montador de time do que um cara que pega um time de craques e põe para jogar. Entendeu? Agora que ele no Santos vai fazer sucesso, vai. Porque o Santos está precisando do Biel. Nossa Senhora. Voltamos a falar com o Garrafa. A torcida do Tricolor está se mobilizando para ver o jogo de domingo contra o Avaí. E o Rogério Ceni mandou um recado. É isso, Garrafa? Põe na tela para gente. É isso sim, Michele. A torcida do São Paulo sabe que o jogo contra o Avaí, além de preparação para a decisão da Copa Sul-Americana, serve como uma despedida, né, do torcedor com os jogadores antes da decisão. E por isso há uma mobilização grande na venda antecipada de ingressos. Já faz 4 dias que os ingressos foram colocados à venda, estão à venda pela internet de forma antecipada. A procura é muito boa e até o Rogério Ceni em redes sociais, ele fez um apelo aí, chamando a torcida, convocando o torcedor são paulino para comparecer no próximo domingo para o jogo importante também pelo Campeonato Brasileiro contra o Avaí. Vamos acompanhá-lo. Olá, torcedor São Paulino, estamos esperando vocês domingo no Morumbi, aí nosso último jogo, antes dessa decisão tão importante. E também no Brasileiro nós precisamos do apoio de vocês, valeu? Esperamos vocês no Morumbi. Thaís, o Rogério Ceni chamando a torcida. É claro que o torcedor São Paulino vai estar lado a lado com o Tricolor para essa decisão, mesmo que a distância com o São Paulo lá em Córdoba, mas o estádio Mário Kempes para a decisão lá na Argentina deve receber, na sua maioria, torcida do São Paulo. Como é sabido, o Independente Del Valle solicitou apenas 1.500 ingressos de uma carga de 15. Ele abriu mão de 12 mil, quase 13 mil ingressos, 13.500 ingressos, ele abriu mão da carga que ele tinha direito para a decisão. Então a torcida São Paulina vai lotar o Mário Kempes e a expectativa é que lote também o Morumbi no próximo domingo. Jogo de preparação e jogo de despedida antes do título importante da Copa Sul-Americana. Aliás, o último título que o São Paulo ganhou, título internacional, foi há exatos 10 anos a Copa Sul-Americana contra o Tigre da Argentina, jogando no Morumbi naquele jogo confuso que não terminou, né, Michele? Verdade, Osmar Garrafa. E aí, o que vocês acham aí do Rogério Ceni chamando ali a torcida e tudo? Não estava muito animado. Ajudar a torcida também a fazer o jogo um pouco mais cedo, né? 8 da noite vai estar frio de lascar. Vai estar frio amanhã. Então, eu sei Mas não vai chover. Eu sei que, é claro, há interesse de televisão e quem paga, sim. Ok. Mas realmente podia ser, sabe, tipo assim, 6 horas, acabar assim em cima do meio, sabe? Tipo, 6h30. Mas tudo bem, de qualquer forma. Porque é domingo, na segunda o povo tem que trabalhar, pois né? Eu achei que o horário foi ruim, foi complicado. Mesmo assim, deve ter muita gente, o torcedor de São Paulo tá tão carente que ele tá empolgado, né? Tá... Você viu o nome do estádio lá? Eu vi, Mário Alberto Kempes. É aquele, o Kempes da seleção da Argentina. O Garrafa fez uma entrevista exclusiva com ele, lembra? E passamos aqui no Mesa Redonda, na Copa América que teve lá. Lá eles homenageiam o cara em vida. Mas nossa, e foi um grande jogador, né? Foi um grande jogador. Falar, o Bielsa é o nome de estádio em Rosário, o Kempes é nome de estádio em Córdoba, o Maradona, mas o Maradona já vivo, ele já era nome de estádio lá no Argentino Júnior, eu acho isso bem legal. E aqui só tem o Newton Santos, né? Que eu acho que... Morreu também, já tinha morrido. Não, mas já estava morto. Só o Pelé. Enfim, o Rei Pelé mesmo assim queriam tirar. E mesmo assim queriam tirar. Enfim, o Brasil não reconhece os seus ídolos, né? A gente já está sabendo disso. Um dos poucos ídolos aí reconhecidos é o Ayrton Senna,
né? Um dos poucos. O Pelé também foi durante muito tempo, né? Hoje está até esquecido. Mas, enfim, está aí, né? Agora, é gozado que o técnico precisa chamar a torcida para vir no estádio. O Corinthians, nem o técnico faz isso. A torcida vai porque quer ir. Porque tem obrigação de ir para empurrar o time para cima do adversário. Mas é a questão do domingo, de noite. O pessoal não sai de casa domingo à noite. Se fosse o Corinthians e fosse na Arena, dava 40 mil pessoas. O presidente do Corinthians deu uma entrevista ontem. Você quer saber o que ele falou? Então vamos chamar o Salazar. Vai daí, Salazar. Vamos lá, Michele. Antes eu quero dar um recado para o Flávio Prado. Vai ser um prazer recebê-lo lá em Santos. Mas para dormir em casa com 3 crianças, mulher, a boa notícia é que estão construindo um prédio do lado do CT Repelé. É enorme, é facinho lá. Fica lá, compra um AP lá, vai ver todo o treino do Santos lá, Flávio. Brincadeiras à parte, vamos falar aqui do Duílio Monteiro Alves, que deu uma entrevista importante para a Rádio Craque Neto. Vamos colocar na tela aqui alguns tópicos, uma resumida do que de mais importante falou o Duílio Monteiro Alves lá na Rádio Craque Neto. Primeiro assunto. Vamos falar, então, sobre uma possível mudança de estatuto do Corinthians. Isso está sendo discutido entre os conselheiros. E aí o mandato do presidente, ele iria de 3 para 4 anos, né? A oposição não quer que isso aconteça durante o mandato do Duílio. Enfim, mas a possibilidade existe, Michele. O Duílio disse que vai ficar à parte, não vai se meter nisso. É coisa do conselho. Mas a informação que eu tenho é que a possibilidade existe e a gente vai ter que aguardar mais um pouco para ver como é que isso vai avançar. Segundo ponto, vamos falar da final da Copa do Brasil rapidamente. Aquela polêmica sobre quanto que vai ter de torcida visitante aqui na Neoquímica Arena e lá no Maracanã. O Duílio revelou que, de fato, assim como a gente tinha antecipado aqui, deve ser 6% de cada estádio. Então, 6% aqui na Arena, 6% de 48 mil e lá no Maracanã, 6% de 70 mil. É assim que deve ficar. Falando de negociações, o Duílio já revelou, Fábio Santos está todo alinhado, deve anunciar, entre hoje e segunda-feira, deve anunciar a renovação de contrato dele. O contrato do Fábio Santos acaba no final deste ano e será renovado até o final de 2023. Ele também falou sobre o Yuri Alberto, que está emprestado até o meio do ano que vem. A intenção do Corinthians é que o Yuri Alberto fique, seja comprado. Para isso, o Corinthians pretende usar o Mantuan e o Ivan, que foram emprestados lá para o Zenit, para dar uma batida, porque o Yuri Alberto custa lá na casa de 25 milhões de euros. A ideia é, pelo menos, conseguir aí uns 20 milhões abatendo com o Ivan e com o Mantuan, se o Zenit topar e ter que inteirar uma grana para segurar o Yuri Alberto. Enfim, vamos ver como é que vai ser, mas é uma intenção do Corinthians, assim como é uma intenção do Corinthians segurar o Maicon. Ele também falou sobre isso, o Duílio, na entrevista lá à Rádio Craque Neto. O Maicon está emprestado até o final deste ano, pertence ao Shakhtar Donetsk. Nesse caso, o Corinthians, a princípio, vai tentar um novo empréstimo. Se o Shakhtar não topar, aí, de novo, o Corinthians vai ter que negociar, mas o Duílio já revelou que é a intenção segurar esses 2 jogadores, além de uma renovação praticamente acertada com o Fábio Santos, tá certo? Tá aqui um resumo do que disse o presidente Duílio Monteiro Alves, diversos assuntos, bastidores, políticas, enfim, é isso, Corinthians movimentado, e agora eu passo a bola para vocês. E, Flávio, se quiser lá fazer um churrasco, aí sim, tá liberado, hein? Bora. A redação aí, Chicão, toda. O que você achou do seu presidente? Eu achei que o Duílio está fazendo uma administração coerente. Primeiro, pagando dívidas. A cada bimestre, a dívida do Corinthians diminui, né? E está segurando o Fábio Santos, quer renovar com o Maicon, quer segurar o Yuri Alberto. E é assim que ele vai montar um time competitivo, né? Um time entrosado. Só falta definir o treinador, que vai acontecer depois da Copa do Brasil, né? Se o Portugal ganhar, ele fica, eu acho, na minha opinião. Se ele não ganhar, o Duílio vai procurar o Tite. Não sei se fica. E se não der certo o Tite, aí ele vai procurar o treinador. Na minha opinião, devia ser o Vojvoda. Bom, resultado da enquete. São Paulo deve escalar os titulares na partida contra o Avaí? A maioria respondeu que sim, 74% dos votos. Domingo, 9 da noite, a gente está junto no Mesa Redonda. Acabou, pessoal. A gente fecha mais uma semaninha com vocês. Esperamos vocês, então, às 9 da noite no Mesa. Tchau, Flavito. Tchau, Chicão. Um abraço. Tchau. Abraço, Beijo, gente.